Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14 até o final do capítulo. E assim encerramos o terceiro capítulo e caminhamos aqui para quase o epílogo dessa série chamada Ultimato. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que você fosse um ou outro. Mas porque é como água morna, nem quente, nem fria, eu o vomitarei da minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Vou repetir. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero só começar fazendo um pequeno alerta aqui. Essa carta é promovida pelo amor de Cristo. O que move o Senhor Jesus é o seu amor. Nunca duvide disso. A gente vai chegar lá. Mas desde saída, o que faz o Senhor Jesus se movimentar na igreja, na direção de Laodiceia, para dizer tudo o que ele está dizendo. E a carta é uma carta difícil. Você há de convir comigo que receber uma carta dessas não é muito agradável. Imagine, receber Moema recebendo essa carta. Todos nós estaríamos aqui de joelhos chorando, clamando por misericórdia, já, não é verdade? Eu estaria. Mas isso é movimento de amor. Isso é causado pelo amor reconciliador do Salvador. Lembre-se disso de saída. Porque essa verdade, ela ampara todo esse diálogo difícil com essa carta. E é um diálogo difícil. Não há como negar. Bom, deixa eu retomar aqui, e é pela última vez que eu falo isso. Qual é o propósito de Deus com as profecias reveladas nas Escrituras, reveladas na Bíblia? Qual é o propósito deles? Você já deve saber dessa altura. Tem dois. Basicamente, na verdade eu diria até que tem um terceiro aqui, tá? Mas o terceiro ele está embutido aqui nesses dois. Quais são os propósitos? Qual é o propósito de Deus? O primeiro é? Ufa, alguém está aguardando aqui. Instruir, fazer-nos conhecer o que há de ser, fazer-nos entender quais são os propósitos, as intenções de Deus para a humanidade. E a segunda qual é? Como? Fortalecer, encorajar. E eu tenho que embutir nesse processo aí, por mais subentendido que esteja, é bom falar, que o processo visa também a expansão do Evangelho, a comunicação da verdade, a instrução, o fortalecimento, para quê? Para que nós sejamos úteis nesse resgate de vidas que ainda não alcançaram, que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Lembremos que o Evangelho, ou o cristianismo, é uma operação de resgate de vidas. De resgate do projeto. E você está envolvido nesse negócio até o último fio de cabelo. Ah, não tenho cabelos, não tem problema. Até a última célula do seu corpo, que seja assim. É uma operação de resgate, de restauração, de recuperação. E nós fazemos parte dela. Nós não somos apenas os receptáculos das bênçãos. Nós somos instrumentos das bênçãos também. Esse é o projeto de Deus. E ele não vai mudar. As lições centrais da série que nós vimos até aqui, e é importante porque isso nos move a uma adoração correta do nosso Senhor,
Há uma construção de uma devoção correta, de uma piedade bonita, de uma piedade consistente, coerente, patrocinada pelo Espírito Santo, mas também esse movimento de falar, de comunicar, de ir atrás, de aproveitar as oportunidades em relação àqueles que ainda não andam com Jesus, não foram resgatados pelo poder da cruz. A missão da igreja é essa: edificar os santos, que é o que nós estamos fazendo aqui, e proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É por isso que a gente tem uma conferência missionária, por exemplo, para nos despertar sobre as necessidades dos diversos campos no mundo. No próximo final de semana, dia 20, estou antecipando um mês aí. A pessoa que susto, a gente já errou o horário do culto do aniversário da igreja. Agora estou antecipando a conferência missionária, todo mundo está dando uma pane nessa turma aí da equipe ministerial. No dia 20 de outubro, certo? Nós vamos falar sobre igreja perseguida. É uma realidade, e não é uma realidade apenas geográfica, é uma realidade histórica, queridos. A igreja sempre foi perseguida. Mais em alguns lugares, mais em alguns momentos, mas o cristianismo sempre foi perseguido. Por quê? Porque ele é o tapa na cara de Satanás o tempo todo, dizendo: você perdeu, você perdeu, você perdeu, e você está perdido. E ele detesta isso. É por isso que ele tenta acabar com a família, é por isso que ele tenta acabar com o cristianismo de dentro para fora, embutindo uma série de conceitos de heresias, de fermento, e é por isso que ele tenta acabar, por exemplo, com Israel. Porque ele sabe que há movimentos claros de Deus nesses trilhos que compõem o seu projeto redentivo eterno. Mas isso é uma outra história, para a gente falar lá na frente, em outro momento, nos outros blocos de Apocalipse, se Deus nos permitir. Talvez o arrebatamento venha antes, eu não sei. Amém? Você está louco para ir embora, né? Fala a verdade. De fato, eu prefiro ir para o céu logo do que ficar ouvindo mais 5 blocos de Apocalipse. André falou: olha, eu também prefiro, estamos juntos nisso. Então as lições centrais aqui: quanto mais e melhor compreendermos quem Cristo realmente é, mais rapidamente nos submeteremos e obedeceremos a Ele voluntariamente, não forçadamente. Segundo, quanto maior for a nossa disposição de submissão e obediência, maior entendimento e clareza teremos sobre as verdades que Ele revelou em sua palavra. Mais calma isso nos trará, mais a nossa esperança frutificará, mais ela será fortalecida, especialmente em dias difíceis. A gente não sabe o que vem por aí. O fulano não pode ganhar as eleições aqui em São Paulo. E se ganhar? Pô, Deus, qual é, meu? Orei tanto, jejuei tanto, coloquei os meus joelhos no chão. Eu ouvi a sua oração, ela só não foi atendida nas suas particularidades. Mas eu quero te dizer que os encaminhamentos históricos seguem o meu propósito e eu assim serei honrado. Dá para você confiar em mim? Puxa, quantas vezes eu preciso ouvir isso de Deus? André, presta atenção. O Deus aqui sou eu. Sou eu que sei. Aguarde, confie. Joinha? Bonitinho? Às vezes Deus tem que fazer com fantoche para entender. Comigo, não sei com você. Bom, o que nós aprendemos com as cartas às igrejas até aqui, rapidamente, né? A Éfeso. Se nós desejamos ser uma igreja relevante, o amor por Cristo deve ser o nosso alvo principal. A nossa devoção a Jesus tem que ser o centro da nossa existência, do nosso viver. Esmirna, lutas e problemas não significam reprovação divina, muito pelo contrário. Aqueles que estão mais próximos de Jesus, vivendo mais intensamente a devoção, sendo mais úteis, normalmente são aqueles que enfrentam maiores desafios. Pérgamo, uma igreja saudável, precisa combater a heresia, tem que se engajar nesse processo de identificar a heresia e combater a heresia. Hoje, na aula, na nossa escola bíblica dominical, falando sobre Trindade, o Leandro mencionou algumas heresias, alguns vieses heréticos e deu nome aos bois. Não vou reproduzir aqui para que não haja nenhuma espécie de problema com que vai sair ali para a internet. Isso é um assunto que é tratado internamente aqui, porque nós somos responsáveis pelo rebanho que está aqui. Pérgamo, uma igreja saudável deve combater heresias. Tiatira, uma igreja saudável, combate o ensino falso, a devoção corrompida e a imoralidade. Quando a gente vai para Sardes, lembra-se dela?
Reputação, fama e renome não são indicadores confiáveis da vida de uma igreja, da sua saúde espiritual. Ela pode ter o tamanho que for, ela pode ter o nome que for, a propaganda que for, a estrutura que for. Isso não significa que ela é saudável. Não quer dizer que ela não seja, mas não é sinônimo de saúde. Filadélfia, quem abre as oportunidades para a igreja é o Senhor Jesus e não a própria igreja, não é a sua liderança, não são os modelos de gestão, não são as estratégias de liderança, não é o marketing bem feito, não é a comunicação, não é isso, é o próprio Espírito. As oportunidades da igreja são abertas por Jesus e não dizem respeito ao tamanho da igreja, às suas competências, ao seu orçamento, mas aos propósitos do Senhor, à igreja que lhe é fiel. Falamos sobre isso quando estudamos a carta à igreja de Filadélfia. E aqui eu quero só fazer um esclarecimento, porque eu acho que não ficou claro na mensagem passada. Quero agradecer Salsinho Kishimoto por me chamar a atenção. André, não entendi a questão da chave de Davi. O que quer dizer que Jesus tem a chave de Davi? O Senhor Jesus aqui, vocês se lembram, ele se apresenta como aquele que tem a chave de Davi, ali no versículo 7 do capítulo 3, no comecinho da apresentação ali da carta passada. O Senhor Jesus está fazendo uma referência aqui a um texto, a um acontecimento em Isaías. Ele usa um termo usado por Deus ao determinar que o mordomo real, do palácio real do rei Ezequias fosse trocado. Sai Sebna, entra Ezequias, ou melhor, Eliaquim, debaixo do governo do rei Ezequias. E é dito para Eliaquim que ele vai substituir Sebna. Eu falei, eu vou te dar chaves que só você pode usar, chaves que vão abrir e só você vai abrir, e o que você fechar, só você vai fechar. E com isso o Senhor estava falando sobre o tesouro real. Eliaquim é aquele que ficará responsável pelos tesouros do rei. Só ele tem acesso, só ele abre. Se ele não abre, ninguém entra. E quando ele fecha, já era. Então Jesus resgata essa ideia de eu tenho a chave, eu sou aquele que possui a chave e posso abrir e posso fechar. Ele faz a utilização desse texto, dessa ideia lá de Isaías, para dizer que ele é o único capaz de prover oportunidades e abrir essas portas ou negar a abertura dessas portas. E o que ele abre, ele abriu, e o que ele fecha, ele fechou, e não adianta ficar discutindo com ele. Basicamente essa é a ideia. Então as chaves de Davi diz respeito a esse poder de Jesus para prover oportunidades, prover ou negar oportunidades para a igreja. E acredite, quando o Senhor Jesus abre as portas, a gente tem que aproveitar e não pode moscar, como dizem por aí. E quando a gente insiste muitas vezes num caminho que não é o caminho dele, ele pacientemente vai dizendo não. Lembra-se de Paulo tentando subir para a Ásia Menor? Paulo tentando furar lá, sair da região ali, da Judéia, da região ali do Oriente Médio, subindo ali para a Ásia Menor, e tenta subir, chega uma hora que Deus fala, não, passa a Macedônia. Paulo não estava querendo fazer nada errado, mas a estratégia de Deus era outra para ele. Deus às vezes nos impede porque o caminho dele para a gente é outro. E a gente é que não está entendendo o recado. E às vezes ele precisa fazer com fantoches, como eu disse. Fez com fantoches com Paulo. Teve que mandar um sonho dizendo, sonha com uma pessoa da Macedônia dizendo, vem para a Macedônia que a gente está precisando de ajuda aqui. Às vezes Deus tem que fazer de maneira bem clara, com letras garrafais nas paredes para a gente entender o caminho dele. Bom, mas enfim, portas abertas só ele abre. E portas que ele fecha, a gente não adianta a gente querer abrir. Mas e Laodiceia? Alguém aqui teve a curiosidade de dar uma fuçada na carta de Laodiceia, dar uma lida lá? Alguém aqui leu? Podem levantar a mão, quero visualizar os corajosos aqui. Deixe-me ver o que é que Deus... Ok. Então você sabe que vem um puxão de orelhas bem forte por aí. Numa palavra, como definir Laodiceia a partir dessa carta? Essa palavra que está aí. Repulsiva. É uma descrição pesada, mas é correta. Por quê? Antes de continuar, entenda que, preciso aqui fazer alguns ajustes, né? Por mais estranha essa advertência de Jesus pareça, uma coisa é certa. Primeiro, como eu disse há pouco, ela é movida pelo seu amor. E em segundo lugar,
tenha certeza, a carta foi muito clara. Os laodicenses entenderam imediatamente o recado. Eles entenderam o que Jesus está falando. Não teve nenhuma dúvida. Peraí, o que ele está querendo dizer com isso? Não, eles entenderam claramente. Só para você entender aqui, deixa eu falar um pouquinho do cenário da cidade, aí você vai conseguir compreender um pouco mais essa história de ser quente, de ser frio, de ser morno. Que história é essa? Laodiceia foi fundada no século III a.C. por um rei Seleucida. Os Seleucidas fazem parte, são reinos menores, depois da fratura do Império Grego, né? Eles fazem parte de reinos menores na transição entre o Império Grego e o Império Romano. E Antíoco II foi um desses reis. E ele fundou a cidade e colocou o nome da cidade, e ele nomeou a cidade como uma homenagem à sua esposa Laodice, ou como alguns gostam de dizer, Laodice. Laodice fica estranho, né? Vamos colocar Laodice, fica mais elegante um pouco. Era a maior cidade da região, ali no vale do rio Lico, no sul da Turquia. Se você pegar, Laodiceia está bem ali mais para baixo, né? Bem ali, um pouquinho para o meio, mais ao sul ali. E ela tinha uma localização estratégica, ficava no entroncamento de várias estradas romanas que favoreciam o comércio. Era uma cidade muito rica. E 3 atividades muito lucrativas faziam de Laodiceia um centro comercial muito próspero. A cidade era muito rica, era muito próspera mesmo. Quais eram essas 3 atividades? A primeira delas, a bancária. A cidade movimentava muito dinheiro. Segunda, medicina, especialmente um centro oftalmológico de referência da região, naquela época, muito famoso por um colírio absolutamente eficaz. E Laodiceia era a Milão da Ásia Menor, um centro da moda, confecções, roupas, eles produziam roupas. Então, imagina, né? Você tinha uma riqueza muito grande e essas 3 atividades gerando muita riqueza na cidade. Só para você ter uma ideia do volume de grana que Laodiceia tinha, em 60 depois de Cristo, a cidade também sofreu com um terremoto e foi praticamente destruída. Sardes e Filadélfia tiveram o mesmo problema, no ano 17 depois de Cristo, certo? E precisaram de ajuda imperial para serem reconstruídas. Laodiceia não. O Império Romano falou, olha, vamos mandar ajuda para vocês. Não precisa não, a gente tem grana, a gente dá conta sozinho. Está joinha, está tranquilo. A cidade se recuperou sozinha, sem ajuda imperial. Agora, veja bem, estão se recuperando de um terremoto. Então você imagina a pujança dessa cidade. Mas, e sempre tem um mais que não avisa, a cidade tinha um problema crônico. Ela tinha uma dificuldade. Água. Laodiceia tinha um problema. Laodiceia era a Itu da Ásia Menor. Se você conhece Itu, você sabe que Itu é uma cidade absolutamente deliciosa. A região é maravilhosa. Alguém conhece Itu aqui? Então você sabe que é um lugar gostoso, uma região muito boa. Mas qual o problema da cidade? Falta crônica de água, abastecimento de água. Está sempre faltando água lá. As pessoas têm que construir cisternas nas suas casas, elas têm que se virar para não sofrer com a falta de água. Laodiceia era a Itu da Ásia Menor, naquela época. E ela dependia de 2 cidades vizinhas para o suprimento de água. A primeira cidade era a cidade de Colossos. Colossos fornecia águas frias, águas frescas próprias para o consumo humano e também para uso terapêutico. Para cozinhar e tudo mais, aquela coisa toda. Água potável, de qualidade, fresquinha, gostosinha. E ela recebia também, de outra cidade, Herápolis, águas termais, águas quentes para usos terapêuticos, medicinais e também domésticos. Bom, então o problema estava resolvido, não é verdade? Vamos lá, só para você entender aqui, vamos detalhar um pouquinho mais. Laodiceia recebia, então, as águas frescas de Colossos e as águas quentes de Herápolis através do quê? Encanamentos? Não, aquedutos. A água ela ficava exposta enquanto ela corria por relação da gravidade até chegar à cidade. Os aquedutos são uma obra maravilhosa de engenharia da época, mas sabe como é que é? Nem tudo é perfeito. Ocorre que durante o trajeto dessas águas nos aquedutos,
de Colossos e Hierápolis até Laodiceia, ocorria um fenômeno físico chamado transferência térmica. Olha, você está relembrando física na mensagem de Apocalipse. Pois é. O que é transferência térmica? Transição de energia térmica de uma massa mais quente para uma massa mais fria. Ou seja, as águas frescas de Colossos e as águas quentes de Hierápolis chegavam a Laodiceia de que forma? Mornas. Sem a sua característica original. Está entendendo o ponto? Para complicar um pouco, elas não só chegavam mornas, mas frequentemente chegavam amargas, em razão do contato das águas com o calcário presente nos aquedutos. Já tomou aquela aguinha com magnésia? Magnésia como é que chama? Com aquele cloreto de magnésio? Já tomou aquilo? Que dizem que faz um bem danado. Você toma aquilo e fala, meu pai, eu prefiro óleo de rícino de bacalhau. Então, o gosto é mais ou menos aquilo. Amargo. Só que não só amargo, ele também era o quê? Morno. Era um desconforto para a cidade. Essa situação da água morna e amarga era causa de aborrecimento contínuo para eles. Note o que está acontecendo aqui. Jesus usa os grandes referenciais da cidade, riqueza, moda, oftalmologia, como metáfora para denunciar a alienação da igreja em relação a ele. E usa o maior aborrecimento da cidade, água morna, para declarar o seu aborrecimento com a igreja por causa dessa alienação. Alienação, você sabe, é desconexão, indiferença, abandono, privação de um direito, enfim. Bom, como é que Jesus se identifica para a igreja, para começo de conversa? Esclarecimentos feitos. Ele se apresenta aqui como Senhor da verdade, como Senhor de toda a criação, a quem todo ser humano deve ouvir, especialmente os seus filhos, os seus seguidores, os seus discípulos. Jesus se apresenta dessa forma, ele fala aqui, olha, se você voltar aqui para o capítulo 3, versículo 14, esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação. Jesus se apresenta dessa forma para contrastar com a falta de honestidade da igreja de Laodiceia sobre a sua verdadeira condição espiritual. Quando Jesus afirma, eu sou Amém, ele está falando, eu sou o Deus da verdade, um eco ali de Isaías, capítulo 65. O Amém aqui é um título de afirmação do governo de Jesus sobre a criação de Deus, por Jesus ser o princípio da criação, e aqui eu preciso ler um texto que foi relembrado hoje na Escola Bíblica Dominical, está lá em Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 20, vou ler rapidamente aqui para vocês. Falando aqui, Paulo está falando, se referindo ao Senhor Jesus, pois por meio dele todas as coisas foram criadas. A partir do versículo 15, capítulo 1, versículo 15 de Colossenses. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Ele é o Senhor da criação, mas ele não é só o Senhor da criação, aquele que governa sobre toda a criação. Ele governa também sobre a nova criação de Deus. E você vai ali para Apocalipse, capítulo 21 e 5, e você vê isso declarado ali. E aquele que estava sentado no trono disse, aqui estava a referência a Deus, o Senhor, vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse, escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E ainda disse, olha só, está terminado. Aí Jesus fala, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos e eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Apocalipse 21, capítulo 5. Capítulo 21, versículo 5, e 6.
Perceba, faço novas todas as coisas. Ele é o Senhor, ele tem um governo soberano, absoluto, sobre a criação de Deus e a nova criação de Deus. Ou seja, Jesus é aquele no qual se cumprem todas as promessas de Deus reveladas nas Escrituras. Simples assim. E por isso mesmo, só por tudo isso, ele tem o direito divino, supremo, inegável de ser escutado. Porque Jesus está falando assim, eu tenho o direito de ser escutado, porque o que eu falo é a verdade. By the way, a propósito, eu sou o Senhor de tudo isso aqui. Escutem-me. Escutem-me. Especialmente quem segue a Jesus, quem se diz seguidor de Jesus, tem o dever de escutar. Ainda que os seus depoimentos, ainda que o seu testemunho fiel e verdadeiro, soem desagradáveis num primeiro momento. E esse é o caso aqui. Laodiceia, a gente poderia sintetizar essa abertura, essa introdução da carta de Jesus para Laodiceia da seguinte forma: Laodiceia, eu sou a verdade e afirmo em verdade que você vive uma farsa. E eu faço isso por amor. Difícil, né, nesses dias em que tudo por amor é justamente a ausência de conflito, a ausência de confronto. É não falar do problema, não falar do erro, é não tocar no assunto. As pessoas acham que você ama quando você as deixa em paz, quando você não mexe nas suas feridas que precisam de tratamento, quando você as deixa soltas, quando você não estabelece, mas escuta, tem um parâmetro aqui. Dane-se o parâmetro, eu vivo a minha vida do jeito que eu quero, para de me amolar. Não é assim que as coisas funcionam? Eu sou a verdade, afirmo em verdade que você vive uma farsa e faço isso por amor. Uma farsa que Jesus repudiava, assim como os laodicenses nutriam aversão pela água morna. Ficou muito claro para eles, cara, ele está com a gente, com a mesma situação, porque a gente está com essa água. Pô, cara, que chato isso. É muito chato. Qual é o problema revelado por Jesus aqui na sequência? Orgulho, materialismo, indolência. Quando o Senhor Jesus fala, ele usa o termo águas frescas e quentes, ele está falando de utilidade. A água fresca tem uma utilidade, a água morna tem uma utilidade, mas a água quente e a água fria, a água fresca tem utilidades, mas a água morna, a água amarga, a água calcária, que era essa água que chegava em Laodiceia, ela só tinha serventia para uma coisa. Só tinha serventia para uma coisa, servir de agente emético. E aí você fala, o que raios é isso? Eu estou tentando ser simpático aqui para não usar uma linguagem mais escatológica. É para fazer vomitar. Essa água ela só tinha uma finalidade, provocar o vômito. De tão intragável. Ela chegava no estômago, ela embrulhava e mandava para fora. Então perceba, essa é a linguagem que o Senhor Jesus está usando com a igreja. Por amor. Tem esperança, tá? Tem esperança, a gente vai chegar lá. O que Jesus está dizendo é que as obras de Laodiceia, a conduta de vida da igreja, eram como água morna e por isso provocavam a sua repulsa. Uma conduta que não transmitia o frescor do evangelho, tampouco o calor da salvação e comunhão com Jesus. A igreja não comunicava isso, esse frescor do evangelho que o evangelho tem na nossa vida, e tampouco o calor da salvação, o coração aquecido pela salvação e pela comunhão com Cristo. Ao ponto do Senhor Jesus afirmar que eu estou a ponto de te jogar para fora. Não é perda de salvação, mas é perda de utilidade. Perdeu a janela, perdeu o bonde, perdeu o momento. Vocês estão perdendo o bonde, Laodiceia. Se você for para o versículo 17 do mesmo capítulo, eu vou voltar um pouquinho para ler. Olha só aqui a acusação que Jesus faz. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. É uma petulância aqui. Note a petulância da igreja aqui. O que isso está revelando? Justamente o que está colocado aqui, orgulho, materialismo e indolência. O orgulho porque é uma visão inflada e distorcida de si mesmo. Quando eles dizem, estou rico e próspero, eles estão falando de abundância material. Nós estamos materialmente bem supridos. Nada nos falta. A vida vai muito bem aqui em Laodiceia, com exceção da água.
Mas fora isso, vida boa. Os negócios vão bem, todo mundo se veste bem, todo mundo anda de biga último modelo, tá? O meu cavalo anda com a sela da moda, tá? As minhas túnicas são elegantes, veja só o balanço o gingado das minhas túnicas. E a propósito, o nosso centro médico é um espetáculo, na verdade. Todo mundo vem procurar ajuda aqui. Orgulho. Havia um orgulho, essa visão inflada, distorcida de si mesmo, ou seja, a gente se basta. Nós somos o último biscoito do pacote e está tudo bem. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Baú. E vou ficar por aqui. Mas não só isso, materialismo, uma vida devotada aos bens, aos valores e aos prazeres materiais. Eu não preciso de coisa alguma, eu estou abastado aqui. E também indolência, a falta de disposição moral, indiferença própria de pessoas que vivem voltadas apenas para si. Pessoas desinteressadas de Cristo, no final das contas, desinteressadas do Evangelho, e desinteressadas do próximo, desinteressadas da comunhão. Orgulho, materialismo, indolência, está presente aqui. É uma postura muito mais mundana, queridos, do que cristã, se há de convir comigo. E daí o desconforto do Senhor Jesus. Deixa eu sintetizar o problema aqui com um outro texto que nos ajuda a entender a gravidade e o quanto isso está pegando ali ao ponto do Senhor Jesus interferir e dizer, está ruim, hein? Vamos mudar essa história? Olha só, o que João escreve na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 15 a 17. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. E aqui eu quero deixar bem claro, João não está dizendo para a gente viver uma vida ascética, viver uma vida contemplativa, todo mundo vende tudo que tem, vai lá para o alto do morro, monta uma comunidade alternativa, gospel ali, espera Jesus voltar. Não é isso. Mas ele está falando, ajustem as suas prioridades e os seus afetos. Porque se aquilo que o mundo está oferecendo tem mais espaço na tua vida, a tua vida está invertida. E você precisa corrigir isso. E aí você tem que começar a fazer uma avaliação, você mesmo. Como é que estão? Qual é a construção, a ordenação dos seus afetos? Esse é um movimento teu com Deus. Porque é algo do íntimo, do coração. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, desejo intenso por tudo que vemos e orgulho de nossas realizações e bens. Pare para pensar se as nossas insatisfações, em grande medida, não são abastecidas por aquilo que a gente ainda não tem. Ou por aquilo que a gente quer ter. Não é verdade? Nós somos movimentados, nós somos movidos pelo estímulo. A nossa geração, ou essa geração, ela é movida pelo estímulo, ela é movida pelo prazer, e ela está o tempo todo buscando novos estímulos. Um dos exercícios mais curiosos, mais interessantes de fazer no seminário, quando você chega lá, é o momento de solitude. Né? Primeiro momento de solitude, o seminarista nunca esquece. Por quê? O exercício é, você vai ficar 1 hora em silêncio com Deus. 1 hora. Você nunca fez isso na vida. 1 hora. É dado um roteiro mínimo, que você tem condições de adaptar, que envolve leitura bíblica, reflexão na palavra e oração. Mas, be quiet. Primeiro você ouve. Depois você fala. Eu quero dizer para você que nos primeiros 5 minutos você vai essa hora não vai acabar nunca. Vai chegar o arrebatamento e essa hora não acaba. Mas lá pelo 20º minuto, a coisa começa a ganhar um corpo diferente. E quando bate a hora e termina, você fala, mas já? Porque a sua mente vai se adaptando e o Espírito vai falando e vai quebrando as resistências e vai tirando da sua mente aquilo que ocupa um espaço que não deve ocupar e daqui a pouco é você e Deus, Deus e você e é tudo o que você precisa. Nós vivemos numa época cheia de distrações, queridos, e nós precisamos olhar para aquilo que nos distrai. Sejam prazeres físicos, sejam desejos intensos por coisas que vemos, seja o orgulho das nossas realizações e bens, porque isso também nos atrapalha.
o quanto nós queremos preservar patrimônio, o quanto queremos adquirir, o orgulho pelo patrimônio adquirido, aquela, cara, mas tá legal, tá legal. Seja grato a Deus, usufrua com sabedoria e seja generoso. Porque se você sabe ganhar dinheiro, e muita gente não sabe, a maioria não sabe, é porque Deus quer usar você para abençoar outras vidas, com sabedoria, com critério, mas Ele quer usar você para abençoar outros dias. Seja generoso e pare de ficar juntando tesouros nesse mundo, porque francamente daqui a pouco esse negócio vai ficar para trás. A realidade da igreja aqui é você não se deu conta ainda, né? Terminando aqui o texto de João, isso não provém do Pai, mas do mundo, e este mundo passe com ele tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Ele falou, ajuste os seus enfoques aqui. A realidade da igreja era a de engajamento com isso aqui. E o Senhor Jesus está falando, não, muda, chaveia, inverte. Vocês estão com um sinal trocado, precisa inverter isso aqui. E é interessante que ele chega e vai dar um relato, falou, você está dizendo que você não precisa de nada, que você está plena, está absoluta, está linda, maravilhosa, mas você é, e aí vem 5 características bastante assustadoras aqui, né? Você não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Pô, mas a gente vive numa cidade tão rica, a gente vive numa cidade tão na moda, a gente vive numa cidade em que todo mundo enxerga bem, e ele está falando que a gente é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Cara, como assim? Infeliz porque vocês são pessoas com o coração escancarado para a angústia, porque não estão colocando a sua esperança, a sua verdadeira riqueza em Deus. Miseráveis porque vocês dão pena, vocês causam pesar por conta dessa cegueira na qual vocês estão encarcerados. Pobres porque vocês são pessoas desconectadas das verdadeiras riquezas. Cegos porque vocês são incapazes de discernir a sua própria tragédia. E nus porque vocês são incapazes de esconder a vergonha da sua realidade. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, como falava minha avó. Eu enxergo vocês por dentro. E não adianta vocês usarem a mais bela túnica, a roupa mais bonita, os adereços mais sofisticados. Eu vejo vocês por dentro. E o que eu vejo não está bom. Precisa mudar. Queridos, e nós? E nós? Nós temos discernido traços de orgulho em nossas vidas? Você percebe episódios de visão inflada e distorcida sobre você mesmo no seu viver? Temos discernido traços de materialismo em nossas vidas? Você percebe movimentos de devoção indevida aos seus bens, ou à conquista de bens, às suas posses, ou à conquista de posses e aos prazeres materiais? Não que você não possa ter coisas, não é isso. Mas você tem discernido traços dessa devoção, dessa busca desenfreada pelo vil metal? Temos discernido traços de indolência em nossas vidas? Você percebe atitudes tolerantes com os seus erros, com os seus pecados? Sabe o pecado de estimação? Você percebe atitudes tolerantes com erros, pecados? Banalizando a graça de Cristo enquanto você vai empurrando o problema com a barriga, porque afinal de contas Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de graça mesmo, né? Até que a poderosa mão de Deus vem e presta atenção. Você responderia sim a alguma dessas perguntas? Se você disse sim a qualquer uma delas, louvado seja Deus. Você ainda não se tornou água morna. Se você disse sim a qualquer uma dessas perguntas, sim, eu lido com problemas do orgulho, sim, eu lido com problemas com materialismo, sim, eu lido com a indolência. Louvado seja Deus, a sua consciência ainda está estimulada pelo Espírito Santo e você ainda não é água morna, água salobra, água que causa vômito. Amém por isso. E certamente você está aberto aos encaminhamentos de Jesus que vem aqui na sequência. Deixa eu passar rapidamente aqui o slide. Busque riquezas espirituais. Olha lá, versículos 18 a 19. O que Jesus fala aqui? Olha lá. Eu
o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Primeiro ponto aqui. Troque a insegurança das riquezas pela segurança em Cristo. Texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 10. Paulo fala assim, capítulo 6, versículos 6 a 10 e 17. Ele está orientando Timóteo sobre essa questão do dinheiro e da relação do cristão com o dinheiro. A devoção, a verdadeira devoção, acompanhada de contentamento, é em si mesma grande riqueza. Contentamento, satisfação, é fonte de grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Ai, caramba! Como é difícil lidar com isso aqui. Mas perceba que ele está falando, pare de construir a sua vida em termos de projeto, se dedicar tanto. Você tem que ter o seu trabalho, você pode gerar riquezas, mas o foco é não construa a sua vida em torno disso, porque isso pode frustrar você de alguma forma. E geralmente frustra em algum momento. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer, que têm como meta da sua vida isso, caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e à destruição. Era o que estava acontecendo com Laodiceia. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Eu conheço vários casos, eu tenho certeza que você também pode falar alguns. E aí Paulo complementa um pouquinho ali na frente do versículo 17. Ensine aos ricos deste mundo, ricos cristãos, e eventualmente ricos não cristãos, que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para a nossa satisfação. Troque a insegurança das riquezas pela segurança em Cristo. E Paulo continua aqui, João continua aqui, o Senhor Jesus, na verdade, continua aqui. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe da sua nudez. Revista-se da nova natureza que Deus produz em nós. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 23, diz assim: deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se, isso é um ato meu, um ato seu, de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Essa é a verdadeira vestimenta do cristão, que alimenta o ser por dentro, porque é um ser justificado, é um ser redimido, que vive essa justificação, que vive essa redenção de forma plena. E isso transborda pelos poros. Uma das coisas mais interessantes é quando você encontra aquelas pessoas que têm uma piedade tão preciosa, uma piedade verdadeira, e elas te encantam, e você não está, e você, quando passa, você nem sabe o que a pessoa estava vestindo, mas e quando você olha para a pessoa, ela fisicamente falando, muitas vezes, ela não impressiona. Mas a partir do momento em que você troca com ela destila tanta graça de Deus, ela vive tanto debaixo, dentro dessa realidade do resgate do qual ela foi alvo, que você é abençoado só de... Como eu almejo ser alguém assim? Como eu almejo ser alguém assim? E como eu já fui abençoado por pessoas assim? Como elas me estimulam, como elas me desafiam. Porque elas vivem de fato dentro dessa realidade, essa nova humanidade está lá. Elas vivem a nova humanidade que Cristo proporcionou para elas. Terceiro lugar, põe os olhos em Cristo. Hebreus, aqui a gente está falando de... aí o Senhor Jesus fala, olha, compre também colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. É claro que Jesus está usando aqui uma metáfora, não está falando de colírio mesmo. Ele está falando de um movimento de transicionar os olhos para as coisas mundanas, ou dessa realidade de afetos humanos para ele. E aí eu tenho que lembrar aqui de Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 2. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, está falando dos heróis da fé que aparecem ali no capítulo 11 de Hebreus, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha.
E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. E por fim, no versículo 19, o Senhor Jesus fala o seguinte: eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso seja zeloso e arrependa-se. Aceite a disciplina do Senhor quando for repreendido por Ele. Essa parte é chata, mas é absolutamente vital. Lembra aqui de Hebreus 12, 5, 6, ecoando Provérbios 3, 11, 12. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Deus disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga, no sentido de trazer correção, de trazer direcionamento, de trazer restauração. É nesse sentido que a palavra castigo é usada aqui. Todo aquele que aceita como filho. Se você não é disciplinado, você não é filho. Essa é a lógica aqui de Hebreus. E qual é a promessa para a gente já terminar, para a gente caminhar para o final aqui? Quais são as promessas que o Senhor Jesus deixa a partir nos versículos 20 e 22? A primeira delas, garantia de comunhão verdadeira, profunda e afetiva com todo aquele que se arrepender. É muito bonito esse texto, e normalmente esse texto é utilizado para evangelismo, e eu creio que ele está um pouco mal interpretado e mal utilizado quando ele é utilizado para evangelismo. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, como amigos. Esse texto é um alerta para a igreja, é um alerta para os cristãos. Por quê? Porque Jesus está de fora. Ele está de fora batendo. Ei, posso entrar? A gente canta uma música, não sei se eu vou lembrar agora, a melodia eu lembro, mas a letra eu não vou lembrar. Reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu falar, tudo que eu pensar, faz-me refletir a beleza que há em ti, alguma coisa assim. Não é errado a gente cantar isso. Porque, eventualmente, o Senhor Jesus não está reinando mesmo. O meu movimento é um movimento de golpe de Estado. Eu tomei conta aqui agora e estou seguindo a vida. E está tudo bem, a gente vai contando mentiras para a gente mesmo, sem entender que nós precisamos acertar coisas que estão fora do lugar. É necessário coragem, mas a alternativa é terrível. A alternativa é lidar com uma desembalada carreira para um precipício. Você não vai perder salvação por causa disso, mas vai ter uma vida inútil e infeliz. Desnecessariamente inútil, desnecessariamente infeliz. Segundo, garantia de partilhar do seu reino vindouro. A ideia de que nós estaremos com Cristo. Eu não sei exatamente como é que vai funcionar essa coisa de a gente reinar com Jesus na eternidade. Mas certamente nós faremos parte desse movimento que cuida da nova criação, que gere a nova criação, que faz a nova criação progredir, prosperar. Como é que vai ser isso? Eu não faço a menor ideia. Deus vai me colocar como prefeito lá da cidadezinha, lá do meio de Minas Gerais. Eu não sei se é assim que vai funcionar. O que eu posso dizer para você é o seguinte: todos nós estaremos envolvidos com o reino, é essa a ideia. E todos nós desfrutaremos dos benefícios do reino. Essa é a ideia. Todos nós promoveremos o bem-estar comum no reino. Essa é a ideia. E todos nós, nesse movimento, exaltaremos a Deus no reino. Essa é a ideia. É a conclusão, é o resgate, é o cumprimento do desejo de Deus de tornar o homem corregente dele quando ele criou esse mundo. A gente estragou, por assim dizer, o projeto. Mas Deus fala, não tem problema, o projeto vai vingar, porque é eu quem patrocino, eu estou declarando, o projeto é meu. Começou lá no Éden, um corregente que deu uma pisada na bola. Mas o Senhor, Criador de todas as coisas, Criador de todas novas as coisas, Senhor da criação e Senhor da nova criação, diz, não, o projeto vai vingar, já vingou. E vocês serão meus corregentes. Eu não consigo imaginar a maravilha disso, a dimensão disso, a grandeza disso.
Eu só sei de uma coisa, eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora. Até lá, quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor Jesus diz às igrejas. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pela palavra que o Senhor nos traz. Desafiadora, pesada, mas eu quero me fiar nessa informação tão preciosa, de que diz que o Senhor faz esses movimentos de admoestação porque o Senhor nos ama. O Senhor quer colocar as coisas às claras e quer nos livrar das nossas ilusões sobre nós mesmos. E nos fazer viver. O Senhor não quer nos fazer morrer, o Senhor não quer nos destruir. Nós tendemos à destruição, nós tendemos a movimentos destrutivos da nossa vida. Mas o Senhor não quer nos destruir. E cada vez que a gente se empolga no caminho da destruição, o Senhor vem para intervir e fala, não é por aí, você não foi escolhido, você não foi chamado para viver num caminho de destruição, de inutilidade, de infelicidade. Você foi chamado para andar comigo em novidade de vida. Ó Senhor, ajude-nos a lembrar sempre disso. E a lidar com as manifestações do orgulho, da indolência, do materialismo nas nossas vidas. A lutarmos contra isso. Ajude-nos a ajudarmos uns aos outros nesse sentido. A sermos cuidadosos uns com os outros, a ampararmos uns aos outros, a termos a capacidade de abrir o nosso coração com irmãos confiáveis, sérios, maduros, que podem nos ajudar nessas lutas. Elas existem, vamos admiti-las. Não fechemos os olhos para elas. Que o Senhor nos livre de ser uma Laodiceia. Que nós não cheguemos como igreja, Pai, ao mesmo estágio que aqueles irmãos chegaram. Que o Teu amor, que nos adverte através do exemplo dado a outros, seja suficiente. E que nós nos refugiemos no Senhor e busquemos no Senhor a correção para aqueles capítulos, para aqueles momentos da vida que precisam tanto de atenção. O Senhor sabe quais são. Cada um aqui sabe qual é. Quais são os seus? Ajude-nos, eu te peço em nome de Jesus. Amém.